Olá pessoal, muito bom falar com você mais uma vez. Eu sou o Anildo, terapeuta holístico. Eu tenho ansiedade. Isso é coisa de Satanás? Essa foi uma pergunta que uma pessoa deixou no canal do YouTube e também me passou pelo WhatsApp. Mas essa é uma pergunta muito recorrente, de atribuir a Satanás praticamente todas as doenças, principalmente ansiedade e depressão. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje e eu vou passar a minha opinião. Quero pedir que você deixe o seu like, se você é aqui do canal, isso me ajuda muito. Eu estou pedindo a você, por favor, deixe o seu like agora, antes de continuar. E no final do vídeo, se você gostar, sim, aí você compartilha com seus amigos, você pode fazer um comentário, mesmo que seja só um bom dia. Se você está chegando no canal agora e assistir ao vídeo e gostar, se inscreva, será muito bem-vindo. É sobre isso que nós conversamos aqui: espiritualidade, inteligência espiritual, ansiedade, depressão, como melhorar a qualidade de vida, ok? Na Voz da Madrugada de hoje, domingo, dia 6 de setembro, a mensagem falou também sobre esse assunto, de que muitas vezes nós atribuímos ao diabo, capeta, Satanás, a causa dessas doenças. E na maioria das vezes, praticamente 100% das vezes, o problema não tem nada a ver com questões espirituais, não tem nada a ver com questões de Satanás, de diabo e do capeta e por aí vai. Tem nada a ver com Satanás. Então é importante a gente saber disso. Quero que você saiba também que eu continuo atendendo, não atendo mais presencial, mas estou atendendo online para todo o Brasil e para todo o mundo. Então você pode agendar a sua sessão, está naquela ainda condição promocional durante a quarentena, que é o valor da sessão comigo é R$250. Eu estou atendendo todas as pessoas, sejam recentes ou antigas, por R$100. E isso vai durar até o dia 31 de dezembro. Então se você precisar de uma ajuda holística para resolver essa sua questão da ansiedade, da depressão e do pânico, aproveita essa oportunidade, porque realmente está bastante acessível. Normalmente uma sessão, no máximo 3 sessões, é o trabalho que a gente faz para ajudar você a controlar e até se livrar definitivamente desses transtornos. Mas vamos ao tema de hoje. Eu tenho ansiedade, a culpa é de Satanás? Olha, fique bem atento e preste bem atenção nesse comentário, que pode ser muito útil para você, essa percepção. A minha opinião, não sou o dono da verdade, mas eu vou passar uma opinião de muita pesquisa, de tratamento comigo mesmo, porque eu já tive ansiedade, já sofri muito com ansiedade quando era mais jovem, já ajudei muitas pessoas, milhares de pessoas no mundo inteiro. Então a minha opinião, ela não é a verdade absoluta, com certeza, mas poderá ajudar você. Observe bem uma coisa, nós já sabemos, tanto porque eu já falei aqui no canal, como porque você já pesquisou em outros, nós já sabemos que o universo é vibracional. Tudo no universo é energia, e se é energia, tudo é vibracional. Isso já dizia Newton, já dizia Einstein, e a física quântica confirma tudo isso hoje. O universo é vibracional. Então, a dualidade também é vibracional. Quando a gente fala dualidade, nós estamos falando também do bem e do mal. O bem é uma vibração, a vibração do bem. O mal é uma vibração, a vibração do mal. Agora, preste bem atenção. Se o universo é vibracional e nós estamos dentro deste universo, nós estamos em contato com a vibração do bem e a vibração do mal. Com qual dessas vibrações nós vamos nos conectar? Nós podemos desenvolver uma frequência vibracional que nos conecta com o bem, a que normalmente chamamos Deus, ou nós podemos desenvolver uma frequência vibracional que vai nos conectar com a vibração do mal, que normalmente nós chamamos de Satanás, diabo, capeta, do que quer que seja. Então, olha, esse é um ponto muito importante para a gente entender. Nós estamos vivendo no meio de um emaranhado de vibração, de frequências eletromagnéticas, do bem e do mal. E elas estão aqui. Você vai se conectar com uma ou com outra. É normal que em algum momento a gente esteja mais conectado para um lado, mais para o outro, por isso que a gente experimenta, às vezes, a dualidade.
Então, tudo vai depender da nossa frequência. Se a frequência que você está produzindo é uma frequência que conecta você com a dualidade do mal, que é uma frequência densa, totalmente diferente da frequência sutil daquilo que nós chamamos de bem, você vai se conectar com essa frequência sim. E isso pode piorar o seu quadro, pode complicar o seu quadro. Mas isso é apenas frequência. Isso são apenas vibrações. Não significa dizer que tem um Satanás personalizado, um espírito imundo personalizado, que vai fustigar e encontrar meios de todo jeito para entrar em você e fazer você ter ansiedade, ou ficar doente, ou se sentir mal. Nada disso. Por alguma razão você colocou a sua frequência naquele ponto e se conectou com o mal. Entende? Então são frequências. O que nós temos que fazer é vigiar. Por isso que Jesus ensinava. Jesus foi um mentor incrível do bem. E ele dizia o seguinte, olha, vigiai sem cessar, vigiai e orai sem cessar. O que ele estava querendo com isso, propor? Ele estava propondo que a nossa frequência ficasse cada vez mais sutil para o lado que nos vai fazer bem, que nos vai ter saúde e qualidade de vida. Então o que nós precisamos é de vigiar. Como é que nós criamos vibrações e como é que nós criamos frequências vibracionais? Através de nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Tudo que nós pensamos, sentimos ou as emoções que produzimos com isso são vibracionais. Então, se essas vibrações forem vibrações de medo, de mal, de raiva, de ódio, essas vibrações com certeza vão encontrar conexão com essas outras vibrações que já estão aí. Então, observe bem isso. A coisa parte de nós. A coisa parte de nós. Então, quando a pessoa pergunta para mim, você que perguntou, então o diabo causa, Satanás vai causar ansiedade em você? Não tem condição nenhuma. Eu posso dizer para você com toda segurança absoluta. Acabe com esse medo. Acabe com esse medo. Satanás, espírito imundo, quem quer que seja, o nome que você quiser dar, não tem poder para causar doença, ansiedade e mal nenhum em você. Absolutamente não tem. Agora ele pode piorar. Ele pode piorar o mal em você, isso sim. De que forma? Se você teve um trauma e ao invés de cuidar desse trauma, você passa a alimentar esse trauma, a alimentar o ódio, a alimentar a raiva. Você criou uma conexão com essas vibrações pesadas, aí vai piorar o seu quadro, porque o seu quadro agora tem a sua ansiedade mais a vibração que você conectou. Mas só conectou porque você criou a permissão, porque você criou a condição para aquilo. Entende? Então, impossível qualquer acesso em você se você não criar as condições, se você não der a permissão. Eu sei que a maioria das vezes nós damos essa permissão sem saber, mas agora você está sabendo. Agora você está sabendo. Então, se você teve uma dor, qualquer que seja ela, um trauma, morreu alguém na sua família e você ficou muito triste, e agora você está ficando triste, falando que a vida não presta, falando que o universo é injusto, que Deus foi injusto, e alimentando isso, você vai alimentando isso, sentindo isso, você vai criar uma vibração de tristeza que vai evoluir para depressão. Você vai encontrar uma vibração ao lado que vai piorar o seu quadro. Aí sim, sem dúvida. Então, se você teve um trauma qualquer, de uma perda, de uma separação, ou um acidente, ou uma doença, qualquer que seja, vigia e vigia com toda a força que você tem. E você tem essa força. Na Voz da Madrugada de ontem, foi orientado pela inteligência espiritual que se veio um desafio para você é porque você está pronto para ele. Então busque, se vire e ache a força porque você está pronto. Se veio o desafio é porque você pode. Então olha, cada vez que vier um trauma, um desafio, procure ajuda.
cuide do trauma e não alimente pensamentos negativos. Não alimente. O pensamento negativo pode até entrar na sua cabeça, mas não precisa de ser alimentado. Não precisa de ser acalentado, criar uma historinha, gostar dele, alimentar raiva, alimentar ódio, alimentar mágoa, alimentar culpa. Alimentar culpa não vai ajudar em absolutamente nada, vai só criar conexão com energias negativas que estão vindo de fora. Outro ponto muito importante que você precisa entender. A maioria absoluta de todos os casos de depressão e ansiedade tem a ver com questões químicas, bioquímicas do nosso corpo. Tem a ver com isso. Por alguma razão. Ou você teve um trauma, ficou triste e por causa dessa tristeza que você está alimentando, baixou a produção de algum neurotransmissor importante, como dopamina, serotonina, endorfina e outros. A falta desses hormônios leva você para um estado de tristeza e depressão. Aí você põe a culpa no diabo. Alguém vem na sua cabeça, por alguma sociedade a que você pertence, coloca na sua cabeça: isso é Satanás, irmã. Isso é Satanás, irmão. Vamos orar. E ao invés de você procurar uma ajuda real, que poderia ajudar você a resolver esse problema bioquímico, você fica ali pensando que é Satanás. E observe, quando alguém diz para você que isso é coisa de Satanás, ele está dizendo para você: é porque você é fraco, é porque você não tem fé, então você não merece. Enche a sua cabeça de medo. O que acontece ao encher a sua cabeça de medo? Melhora ou piora a sua vibração? Piora a sua vibração, piora a sua depressão. E aí você fica aí, às vezes eu conheço pessoas que têm a vida inteira culpando Satanás, indo para a igreja todo dia, e a depressão não vai embora. Por quê? Porque está alimentando, cada vez que ele vai lá, ele alimenta o medo. Alimenta. E era um problema simples. Um pouquinho de dopamina, um pouquinho de serotonina, um pouquinho de endorfina, e essa pessoa ia ficar livre daquela tristeza. O problema era puramente químico. E nessa questão da bioquímica do corpo, ela tem duas mãos. A tristeza diminui a produção desses neurotransmissores. Isso é um ponto. O outro, a falta desses neurotransmissores também produz tristeza, porque às vezes a falta deles é por um defeito no funcionamento, um mau funcionamento de alguma glândula. Ela deixa de fabricar o neurotransmissor, o hormônio, e aí você fica triste, bota a culpa de Satanás e vai passar, ao invés de procurar uma ajuda real, você vai passar a vida inteira sofrendo com isso. A ansiedade é a mesma coisa. Você fica imaginando situações de sofrimento, imaginando situações de medo, imaginando situações de conflito, e essas situações de conflito, seja por causa de coisas do passado, seja com medo do futuro, joga adrenalina na sua corrente sanguínea, no momento em que você não precisa dela. Às vezes você está deitado na sua rede e pensando um monte de besteira, joga adrenalina na sua corrente sanguínea. Essa adrenalina você não está usando para lutar, para fugir, para brigar, para fazer alguma coisa, nada, vai dar taquicardia, o seu corpo vai ficar tremendo, você vai pensar que vai morrer. Na verdade, você criou um estado de ansiedade por causa do que você pensou, mexeu na química do seu corpo, você teve ansiedade. Aí você põe a culpa em Satanás. Quando você põe a culpa em Satanás, você começa a pensar: agora eu vou para o inferno, Satanás pode me atacar a qualquer momento, eu posso receber um espírito dentro do meu corpo, perder o controle da minha cabeça. A maioria das pessoas pensa: eu vou ficar maluco, eu vou ficar doido, eu não vou poder mais cuidar da minha família, eu vou perder meu emprego. Tudo isso vai jogando mais adrenalina na sua corrente sanguínea. E quanto mais adrenalina, mais ansiedade. E você botando a culpa no capeta. Entende? Então, olha, gente, esquece o capeta. Esquece Satanás. Procure ajuda real. É por isso que eu sempre falo aqui nos vídeos. Procure um médico, psiquiatra. Ele vai começa por aí, que às vezes precisa de remédio. Procure um psicólogo e procure um terapeuta holístico. Porque quando tem a conexão, porque você gerou o medo e você criou uma conexão com as vibrações do mal, alguém precisa cortar essa conexão. Quem faz isso é o terapeuta holístico. E quando eu atendo uma pessoa, eu nem falo sobre isso.
Quando eu atendo uma pessoa que ela aparece na tela, eu sempre digo, olha, precisa que você fique de frente para uma luz, de costa para uma parede branca. Por quê? Porque eu quero ver bem a aura da pessoa. E quando eu olho para a aura da pessoa e eu vejo as conexões, eu já corto sem falar nada. Eu faço o que tem que ser feito e pronto, entende? Aí o tratamento lá com o psiquiatra, com o psicólogo vai fluir, vai dar certo. Então, é possível que a maioria das pessoas que têm depressão, ansiedade, tenha conexão de fora com energia negativa, sim, mas não é por culpa de capeta, de satanás, de nada. É porque a vibração baixou, criou conexão com essas vibrações. Psicólogo, psiquiatra não vai saber resolver isso. Terapeuta holístico, qualquer um bom terapeuta holístico vai resolver isso com o olhar. Nós somos treinados para resolver isso com o olhar. Nós vamos olhar. A minha conexão com o Criador vai estar totalmente harmônica. A vibração, eu vou passar para você a vibração vai cortar aquela vibração negativa automaticamente com o olhar. E com a voz também, se eu estiver fazendo uma sessão de reiki com a pessoa à distância, pela minha voz, a vibração vai entrar em você e essa vibração corta todas as conexões que não são do Criador, que não são conexões realmente do divino. Então, minha gente, não tenha medo, não alimenta medo com essas coisas, procure ajuda de verdade e resolva, vai ser feliz, a vida é bela e você não precisa de ficar aí colocando culpa no capeta e carregando isso por tanto tempo assim. Por favor, pare de sofrer. Então, vou deixar o link aí para você receber a Voz da Madrugada gratuita, se você ainda não está cadastrado. Aqueles que quiserem agendar uma sessão comigo também, tem o meu WhatsApp aí, passa uma mensagem de texto, a gente vai marcar o horário, vai atender você e vamos ajudar você nessa sua caminhada. Fico muito feliz com a sua audiência, um grande abraço para você e espero você no próximo vídeo.